O nosso trabalho consiste em dois experimentos. O primeiro é o elevador hidráulico e o segundo, o submarino. O elevador hidráulico é um dispositivo multiplicador de força, que funciona a partir do princípio de Pascal, que diz que o acréscimo de pressão produzido em um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Além disso, sabe-se que força e área são grandezas diretamente proporcionais. Logo, dizemos que o êmbolo de área menor recebe uma força de menor intensidade, enquanto o êmbolo de área maior transmite uma força de maior intensidade. E essa transmissão acontece pois o decréscimo do volume do êmbolo menor é igual ao acréscimo do volume do êmbolo maior. Primeiramente, para fazer a construção do projeto, nós vamos precisar de 3 válvulas que vão impedir o líquido de retornar por onde entrou. Para isso, pegamos 3 seringas de 5 ml e cortamos aproximadamente na altura de 3 ml. E pegamos a parte inferior, que é a que vamos usar. Após cortadas, nós usamos 3 esferas pequenas de ferro para fazer o papel da válvula propriamente dita e colamos na parte inferior de cada uma com uma esfera dentro, cada uma seringa que constitui o macaco hidráulico, ou seja, em 2 grandes de 60 ml e uma pequena de 5 ml, e usamos cola quente para efetuar a vedação. Após isso, fizemos um furo em cada válvula da seringa grande, de modo que coubesse o tubo por onde passa o fluido, e 2 furos na válvula da seringa pequena, pois a mesma irá impulsionar as 2 seringas grandes. Feito isso, fizemos as ligações dos tubos da seguinte forma, sempre vedando com cola quente. Um tubo vai na ponta da válvula da seringa pequena, de modo que este irá abastecer o macaco com fluido. Outros 2 tubos saem dos furos feitos na válvula da seringa de 5 ml e vão até a ponta das válvulas das seringas grandes, de modo que estes vão transmitir o fluido impulsionado da seringa pequena. E por fim, outros 2 tubos saem dos furos das válvulas das seringas grandes de 60 ml, sendo estes últimos o meio de saída do fluido. Feitas as conexões devidamente vedadas, fizemos a sustentação do macaco. Para tal, utilizamos retângulos de madeira fixados com cola quente para manter as seringas grandes de pé, e a haste que segura um êmbolo das seringas cortadas para sustentar a seringa de 5 ml do macaco. Tudo isso tendo como base um retângulo maior de madeira. O submarino, por sua vez, é um experimento que ajuda a exemplificar o princípio de Pascal anteriormente citado, pois, ao apertar a garrafa, o fluido recebe uma pressão que faz com que esse fluido entre no tubo da caneta por um pequeno orifício nela, causando o aumento de sua densidade e, por consequência, sua imersão. Para a construção do submarino, primeiramente nós utilizamos uma garrafa de 2 litros, uma garrafa PET e uma caneta. Nessa caneta, nós vedamos, utilizando cola quente, um lado e do outro lado nós construímos uma espécie de tampa, em que ela não é completamente vedada, para que possibilite a entrada de água quando pressionarmos a garrafa. Feito isso, vedado os lados e feita a tampinha, nós colocamos água de pouco em pouco até atingirmos a densidade que queríamos, ou seja, até a caneta não boiar no fluido, e sim ficar submersa. Para a confecção do experimento 1 do macaco hidráulico, temos que os materiais utilizados foram 2 seringas de 60 ml, 4 seringas de 5 ml, sendo que 3 dessas foram utilizadas para a confecção das válvulas, uma pistola de cola quente para vedação do sistema e sustentação das placas de MDF. Porém, quando essa se mostrou insuficiente para a sustentação das placas ao peso levantado, utilizamos então a cola Durepox. Para a sustentação, nós utilizamos 2 placas de MDF com espessuras diferentes. A primeira sendo 0,6 cm de espessura com uma área de aproximadamente 293 cm². E a segunda com 1,5 cm de espessura de aproximadamente 0,1 m² ou 1.000 cm², sendo que esta de maior espessura, utilizando uma ferramenta de serra, nós dividimos em 7 ripas diferentes, de tamanhos diferentes. Utilizamos também uma mangueira fina e flexível para a conexão das seringas, um ferro de solda
para furar as seringas de 5 ml, 3 bolinhas metálicas contidas em um rolamento qualquer, de um tamanho relativamente pequeno, 2 válvulas para isolamento do fluido e, enfim, os pesos a serem levantados, que foram 2 rolamentos de aproximadamente 2,5 kg cada e uma barra de alumínio de 9 kg. No segundo experimento do submarino, utilizamos apenas uma garrafa PET de 2 litros, uma caneta vazia e a pistola de cola quente para a vedação das extremidades da caneta. No experimento do elevador hidráulico, tínhamos o objetivo de levantar um corpo de massa maior que 20 kg. Porém, em testes práticos, tivemos algumas dificuldades em relação ao isolamento das extremidades e das conexões dos tubos e das seringas, e por isso foi necessário fazer todas as fixações necessárias para que o experimento funcionasse. Então, iniciamos os testes com um corpo de massa de aproximadamente 14 kg e os resultados obtidos foram um deslocamento de 7 cm, só que tivemos um vazamento relativamente baixo do líquido. Ao aplicar forças às seringas de 5 ml, nós observamos que o deslocamento das seringas maiores não eram constantes, mostrando que havia algumas diferenças nas confecções das conexões das seringas. E para solucionarmos isso, foi feita a utilização de apenas uma seringa de menor diâmetro, que impulsionasse a força ao longo de um tubo com 3 ramificações.